Então, pessoal, boa noite a todos aí. Espero que todos estejam bem. Boa E noite, tudo bem? Boa noite. eu tenho alguns recadinhos para conversar com vocês aqui, antes de nós iniciarmos nossa aula. Que é, primeiro, não sei se já foi repassado para vocês, mas vocês perceberam que na sexta passada, em vez de ter aula de biologia e de artes, vocês tiveram um seminário? Sim. Eu não sei se todos aqui tiveram a chance de participar, e se conseguiram assistir depois também, alguma forma assim, mas foi um seminário bem legal. E a intenção da EJA, assim, é justamente continuar com esses seminários. E o dia... Boa noite, pessoal. E o dia para ser dado esses seminários será na sexta-feira. E ele vai acontecer mais ou menos a cada 15 dias, às vezes vai demorar um mês, às vezes vai demorar 3 semanas. Desliga o áudio aí, por favor, quem tiver com ele ligado. Então, às vezes eles vão demorar 2 semanas, 3 semanas, mas sempre vai ter esses semináriozinhos aí. Aí acaba que a gente perderia muitas aulas de biologia, porque é justamente nesse horário de 7 às 9. Então, o que vai acontecer? Provavelmente a disciplina de artes de biologia vão ser remanejados para os outros dias da semana. Provavelmente artes vai ir para terça-feira e biologia para quinta. Aí de segunda a quinta vocês vão ter 2 horários todos os dias. E na sexta, quando tiver esses seminários, vocês poderão participar desses seminários sem problema algum e não perderão as aulas. Além disso, a gente pode pensar nessa sexta aí para fazer alguma outra coisa diferente. A gente ainda vai conversar entre nós, assim, entre os professores, a Renata, né, que é a nossa orientadora e tudo mais, se a gente pode desenvolver, às vezes, um projeto com vocês nessa sexta-feira, um projeto, assim, interdisciplinar, com várias disciplinas, várias coisas diferentes, assim, para vocês fazerem na sexta. Aí vai ser um período de adaptação. A gente vai meio que fazer esses testes assim, se vai funcionar ou não, e vocês vão relatando pra gente se a semana tá ficando muito puxada, se vocês não estão conseguindo acompanhar muito bem todas as disciplinas, tendo que fazer 2 atividades por dia, de segunda a quinta, ou se isso está sendo melhor. Então isso aí a gente vai vendo aos poucos, assim, mas a ideia principal é que biologia vai passar para quinta, artes para terça, e sexta-feira nós teremos então o dia para os seminários, ou para alguma outra coisa, ou às vezes fica até livre, então a gente vai olhar isso certinho e vai falar para você semana que vem. A segunda questão é com relação aos materiais impressos. A gente discutiu na última aula, né, uma discussão bem legal, e que vocês mostraram a necessidade de um material para imprimir ou copiar no caderno. Então, como eu disse, eu preparei esse material, mas eu não vou colocar ele à disposição de vocês na quarta-feira, igual eu tinha falado com vocês, porque eu vejo que perde muita dinâmica da aula. E eu vejo que muitas das coisas que eu vou falar, vocês já vão ter visto anteriormente, e isso quebra um pouco assim, minhas perguntas, ou se não, aquele contato com algo novo, assim, falado e discutido assim em sala, que eu acho muito mais legal do que simplesmente você lendo. Então eu vou postar esse material sempre depois das aulas, junto com a videochamada e alguma atividadezinha que a gente for fazer. Tudo bem? Então é isso daí os recados que eu tinha para passar. E vocês estão lembrados de que nós estávamos conversando na nossa aula de biologia? Da célula. Sobre células, isso. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre células hoje. Nós vimos, né, na última aula vários videozinhos, né, sobre as células, assim, a estrutura tipo, padrão de uma célula animal. A gente viu que a célula vegetal é diferente. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Compartilhada? Sim. Então, aí nós vemos que existem diferentes tipos de célula do que aquela redondinha ou aquela retangular da célula vegetal. Nós temos células aqui com esse formato aqui totalmente diferente de um neurônio. Nós temos aqui, por exemplo, uma célula, um espermatozoide, né, que é uma célula reprodutora masculina, um gameta masculino. Então vemos que nós temos formatos variados de células e cada uma pode ter uma determinada função diferente da outra, né? Então a gente viu que a célula ela contém várias estruturas, né? Por exemplo, uma membrana. As células possuem, as eucariotas, né, possuem organelas, possuem um núcleo delimitado, e que as células procariotas eles não apresentam uma diversidade de organelas, né? O DNA fica disperso no citoplasma.
Aí nós vimos que existem diferenças entre células animais e vegetais, com relação a algumas organelas, que as células vegetais apresentam uma parede celular. E hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre o estudo das células assim. Bom, a gente está falando de características gerais de seres vivos, né? Então nós vimos que uma característica que atinge, né, amplamente uma grande gama de seres vivos assim, é a organização celular, né? É a presença de células ou a dependência de células. Então, os seres vivos são formados ou dependem de células. Quando eu falo depende de células, mais uma vez eu toco na tecla, né, dos vírus, né? Porque a gente ainda tem essa discussão se eles são seres vivos ou não. Muitos falam que sim, muitos falam que não, muitos apresentam pontos que sim e outros pontos que não. Mas os vírus, por mais que eles são acelulares, eles não apresentam células, eles precisam de células do hospedeiro, né, que ele infecta, para poder reproduzir, para poder sobreviver de uma maneira geral e tudo mais. Então, os seres vivos são formados ou dependem de células. As células, então, elas compõem a estrutura dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles são estruturados por células. E existem seres unicelulares, multicelulares e pluricelulares. Vocês conseguem me colocar qual que são as diferenças entre esses três? Qual que é a diferença de um ser uni, multi e um pluricelular? Alguém aí se arrisca? Uni é um. É um? Uma única célula. Uma única célula, ok. Multi são várias. São várias células, ok. E pluri? Pluri são duas ou mais, não? Então, você falou umas coisas bem bacanas, mas tem uma diferença maior entre multi e pluricelulares. Os seres unicelulares são mesmo, né, esses seres que são formados por apenas uma única célula, né? Aí nós temos aí como exemplo as bactérias. As bactérias são unicelulares, elas são constituídas de uma única célula. Aí nós temos seres multicelulares e seres pluricelulares. Seres multicelulares, a gente tem como exemplo várias espécies de algas, de fungos, das esponjas. Vocês já viram uma esponja do mar? Como é que ela é? Não. Não, deixa eu pegar uma foto aqui do YouTube então. Também não. É um animal bem diferente, bem bacana. Aí é só para vocês verem assim, ó. Ela tem diversos formatos diferentes. Eu posso procurar aqui, quer ver? Aí, ó, esse aqui seriam várias das formas de uma esponja do mar, né? A gente tem vários tipos diferentes de esponjas, assim, ó. Então, esse aqui seriam exemplos de seres multicelulares. E aí, algumas espécies de fungos, algumas espécies específicas de algas. Mas, Leonardo, qual que é a diferença, então, de um ser multicelular de um pluricelular? Os seres multicelulares e os seres pluricelulares são formados por várias células. Só que a grande diferença entre eles é que os seres pluricelulares, como plantas e a maioria dos animais, eles têm tecidos, eles são formados por tecidos, eles se organizam em tecidos. Por exemplo, nós temos aqui o tecido na nossa pele, o tecido ósseo, o tecido muscular. Então as células estão organizadas em tecidos. Então, elas são células especializadas e desempenham determinadas funções no organismo. Já seres multicelulares são seres formados por um amontoado de células, mas essas células elas não diferenciam-se em tecidos, elas não têm funções diferentes umas das outras, elas são várias células iguais que formam o organismo. Já seres pluricelulares são formados por diversos tecidos que desempenham diversas funções especializadas. Conseguiram entender? Sim. Então, bacana. Quando nós vimos na última aula, a célula ela é delimitada por uma membrana. Vocês lembram que há uma membrana celular que separa a célula do meio intracelular do meio extracelular? Sim, eu me lembro. Não tô lembrado, não. Também não. Eu lembro. Não tá lembrando? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma célula animal. Uma assim padronizada. Existem vários outros tipos de célula, como nós vemos aqui, ó, umas células tronco, células sanguíneas, células musculares, cada um tem um formato diferente, é especializada, né? Tem uma determinada função. Mas aqui é uma estrutura básica de uma célula animal.
Aqui, ó, tá vendo que ela tem essa camada fininha aqui, ó, em volta? Meio azul claro aqui e tudo mais? Uhum. Isso é o que separa o meio intracelular, que é o dentro da célula, do meio extracelular, que é o meio fora da célula. E aqui, ó, ele é chamado de membrana celular. Vocês conseguem pensar assim, por que é importante que a célula seja separada do meio extracelular? O que ela delimitar um espaço assim para as organelas, citoplasma e tudo mais é importante? O que será que ocorre nessa célula? Você consegue pensar? O que ocorre dentro dessa célula? A membrana, ela é para proteger o interior da célula. Essa é pra uma não das misturar, funções, e bem legal, isso aí. né? Para ela não se misturar no meio do todo. Eu acho que isso foi bem explicado na última aula. Exatamente, ó, essa é uma das funções legais. Tem alguma outra função? Aí vocês conseguem pensar em mais alguma coisa? O que será que essas organelas, o núcleo, elas fazem dentro da célula? Vocês conseguem pensar? Não, então tá. Ó, Ô, Sheila, depois você fala que eu falo demais, né? Você ficou tudo quieto. Eu quero que fala mesmo. Eu vou enchendo o saco assim até vocês começarem a participar. Isso é até importante, porque isso é um dos critérios, igual eu falo, que eu cobro muito. Eu presto muita atenção em quem tá falando e tudo mais. Eu acho que isso aí é até bem legal pra gente conhecer as pessoas, né? Então, essa participação na aula. E não tem problema tá certo ou errado. Mas, continuando. Então, a membrana, ela separa o meio extracelular do meio intracelular. Isso é muito importante, porque muda a composição química dentro e fora da célula. A composição química que nós vimos na última aula, dentro da célula, é diferente da composição química fora da célula. E isso cria um microambiente que é propício para a ocorrência de uma série de reações químicas que garantem a vida da célula, e em muita escala de todo o organismo. Então, a membrana separar o meio extracelular do meio intracelular é importante porque dentro da célula ocorre uma série de reações químicas que possibilitam que a célula sobreviva e que o corpo todo sobreviva de uma maneira geral. E o conjunto de todas essas reações recebe o nome de metabolismo. Todos aqui já ouviram falar certamente do nome metabolismo, não já? A gente fala, meu metabolismo é acelerado, meu metabolismo é lento. Então, a gente, na verdade, trabalha com nível de metabolismo celular, assim, ó, nível celular. Então, a gente fala, por exemplo, que o metabolismo é lento, o metabolismo é rápido. Isso aí tudo depende de como a sua célula funciona. Esse conjunto de reações químicas recebe o nome de metabolismo. E por meio desse metabolismo, então, ocorre uma contínua substituição dos componentes celulares. A gente substitui, por exemplo, átomos, que a gente estudou na última aula. A gente substitui diversas moléculas que estão dentro da célula. Ou seja, a gente faz toda a manutenção dentro da célula com o metabolismo. Então ele é muito importante. Contudo, a atividade metabólica da célula, né, não ocorre de forma espontânea, né? Ela requer energia. Então essa atividade metabólica ela precisa de energia. E como será que a gente consegue essa energia? Através dos alimentos. Dos alimentos, exatamente. Tá até um fotão. Tem uma bandeja cheia de alimento ali, veio da minha cabeça alimento. Exatamente, eu já dei uma dica enorme para vocês aí. É justamente disso. Então, a atividade metabólica do nosso organismo depende de energia. Essa energia, então, provém da degradação metabólica. Provém da quebra de substâncias contidas no alimento. Cada alimento possui uma diversidade de substâncias. Então, ao agente alimentar, se a gente comer algo assim, a gente está no nosso organismo, você vai fazer digestão e tudo mais, gerando uma degradação, uma quebra de várias substâncias assim contidas no alimento. E a gente utiliza essas substâncias assim para a gente ter energia. E além de fornecer energia, os nutrientes também podem ser utilizados de maneira construtiva. Ou seja, eles podem proporcionar que a matéria-prima, a síntese, possibilitar a produção de novas moléculas que formam o meio intracelular. O que eu quero dizer? Então, ao nós alimentarmos assim, a gente consegue quebrar várias dessas substâncias contidas no alimento para produzir energia, porém, a gente também pode, com os alimentos, produzir diversas coisas no nosso organismo.
através dos alimentos. Ô, professor, sim, eu só queria comentar, eu posso comentar uma coisa? Claro, claro. Eu tô vendo o senhor falando aí da nossa alimentação, né? Uhum. Eu sofri um acidente, aí eu fiquei internado, Sim. né? Aí você falando aí agora da nossa alimentação, eu tava recordando que lá no hospital onde eu fiquei internado, cada paciente, né? Você foi falando, eu fui lembrando aqui. Uhum. Cada paciente tinha uma dieta para poder comer, né? E eu nunca imaginei que no hospital seria assim. Então, assim, tinha uma pessoa, por exemplo, às vezes eu comia carne, o outro não podia comer carne, né? Então, eu falei assim, gente, como é que, né, assim, a nutrição, né? Para poder, a gente só pode comer aquilo que vai nos fazer bem para nossa recuperação. Aí você falando aí agora, eu peguei e lembrei. É muito interessante. Exatamente. Existem diversos tipos de alimentos assim que têm diversos nutrientes e propriedades. Mas é justamente isso. Por exemplo, quando estamos no hospital, assim, a gente está diante de diversos quadros, né? Diversos pacientes diferentes. Então tem aquele que tem uma determinada doença, tem aquele que fez determinada cirurgia, tem aquele que está debilitado de alguma forma e o outro de outra. Então, e o organismo também reage de diferentes formas. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente muito grave e você está com, por exemplo, o trato respiratório comprometido, o trato digestivo comprometido, às vezes você vai ter que ingerir uns alimentos mais líquidos e tudo mais. Dependendo do tipo de cirurgia que você fez, você tem que comer somente alimentos frios, porque o calor pode possibilitar um sangramento, né, em função da cirurgia que você fez. Você às vezes já não consegue comer alimentos mais sólidos, só que, por exemplo, alimentos com muita fritura, com muita gordura, faz muito mal para o organismo. Então, às vezes, você ingerir alimentos muito gordurosos, você vai retardar um processo de, sei lá, cicatrização de algum ferimento ou algo do tipo. Então, essa alimentação ela interfere totalmente. Eu mesmo, eu fiz um tratamento aí de espinhas há pouco tempo. Eu tomei o Rocutan. Então, uma das contraindicações era ter uma dieta rica em alimentos gordurosos, frituras e tudo mais. Justamente por isso, porque isso aí favorece a oleosidade da pele e isso daí poderia prejudicar, né, o combate às espinhas, né, e tudo mais. Então, isso daí faz total diferença, né, faz total diferença assim, no organismo, essa alimentação. Então, o que você falou aí foi bem legal. E, atualmente, se a gente for estudar as células assim, vocês conseguem pensar qual a forma que nós utilizamos para enxergar as células? Como que nós fazemos para enxergar as células? Microscópio. Né? Isso foi bem legal. Que aí foi uma resposta unânime. É justamente isso, nós enxergamos as células atualmente através dos microscópios, né? Mas vocês sabiam que existem células que podem ser vistas a olho nu? Existem alguns organismos, por exemplo, umas algas, assim, que apresentam células grandes, assim, células gigantes, e a gente consegue enxergar, porque o olho humano, ele consegue enxergar mais ou menos até 0,1 milímetro. Mostrando aqui para vocês um exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ligar minha câmera rapidinho. Se vocês pegaram minha câmera, eu tenho aqui uma régua. De 0 a 1, nós temos 1 centímetro, correto? Uhum. De 0 a 1, nós temos 10 tracinhos aqui. Vocês conseguem enxergar? Aqui, ó. De 0 a 1, nós temos 10 tracinhos, que significa 1 milímetro. Ou seja, de 0 a 1, nós temos 1 centímetro ou 10 milímetros. E a gente consegue enxergar até 10 vezes isso daqui, 10 vezes menos isso daqui. A gente consegue enxergar 0,1 milímetros. Isso daí é a capacidade do olho humano distinguir um objeto de outro, assim. Então, existem algumas células de algumas algas e tudo mais que tem assim, em torno de 0,2 milímetros e tudo mais. Então a gente consegue ainda enxergar. Mas a grande maioria das células, elas são 10, 20 vezes menores do que isso. E o que a gente utiliza para justamente enxergar são os microscópios. E a gente tem uma variedade de tipos de microscópios. Atualmente são mais de 17 tipos, eu acho, se eu não me engano. Nós temos mais de 17 tipos de microscópios. E
vocês conseguem ter uma noção que, ó, esse aqui é um microscópio óptico. É um microscópio que a gente encontra geralmente nos laboratórios e tudo mais. Um microscópio assim bem comum. E que a gente tem inclusive lá no centro pedagógico. Eu iria fazer uma prática hoje com o laboratório se a gente tivesse com microscópio, né? Se a gente tivesse aula presencial. Mas vocês, nesse microscópio aqui, vocês conseguem ter uma noção de quantas vezes esse microscópio conseguiria ampliar uma imagem? Até quantas vezes? Chutem aí o Não valor. tenho ideia, não. Quero justamente Não, que vocês eu não tenho chutem. ideia. Valor que vocês têm em mente assim. Milhões Nós de vezes. somos- Se beza mais? Não. Milhares de vezes, né? Milhares de vezes, assim, mas a gente não tem um número. Eu quero um número específico. Tipo, tantas vezes. Mas Umas sempre 100 vezes. 1000 vezes mais. Menos. Mais, quer dizer, mais. 1000 vezes mais. Tá, aí ó, foi um bom palpite. Os primeiros microscópios assim surgiram lá por volta no final do século XVI, início do século XVII. Eles conseguiam ampliar em torno de 30 vezes assim uma imagem. E os primeiros microscópios, né, tinham apenas um ocular aqui, né, era visto apenas por um orifício, né, e aqui atualmente os microscópios a gente utiliza 2. Mas esse microscópio aqui, que é um microscópio óptico assim, padrão assim, que a gente encontra igual no centro pedagógico, na maioria dos laboratórios assim, ele consegue ampliar em torno de 40 vezes a 1500 vezes. Então a gente consegue ampliar umas imagens até 1500 vezes. E vocês conseguem ter uma noção do que a gente consegue enxergar de uma célula 1500 vezes? Vocês acham que a gente consegue enxergar tudo numa célula ou faltam ainda estruturas menores ainda que a gente não consegue enxergar? Boa noite. Eu acho que ainda falta ainda. Exatamente. Porque a célula é muito pequenininha, né? Mesmo aumentando esse tanto, ainda vai precisar de aumentar mais ainda, né? Isso, em muitas células, assim, a gente mesmo ampliando, assim, diversas vezes, 1500 vezes, a gente não consegue ver, por exemplo, as organelas, a grande maioria das organelas. A gente consegue ver o formato da célula, sua delimitação, consegue ver o núcleo, mas algumas outras organelas, assim, a gente não consegue enxergar, mesmo com esse ampliamento, em diversas células, assim. Então, só para você ter noção do tamanho de algumas células, que são tão pequenas que mesmo ampliando 1500 vezes a gente não consegue enxergar. E aqui, trabalhando só um pouco assim para vocês entenderem como é que funciona o microscópio, a gente tem aqui diversas estruturas. Essas aqui são as principais, mas faltou algumas aqui ainda que eu não coloquei. Mas nós temos, por exemplo, aqui o ocular, que é a lente, né, que o visualizador examina, né, uma amostra. E ele pode ter aqui uma ampliação de 10 a 15 vezes, assim, nesse ocular. A lente presente aqui amplia em torno de 10 a 15 vezes. A gente tem aqui o revólver, que o revólver é o quê? É uma torre rotativa que contém as lentes objetivas. Essas lentes objetivas, cada uma dessas aqui, ó, possui um aumento diferente. Aí nós temos a objetiva, que então são as lentes mais importantes do microscópio, que elas têm um aumento de 4 vezes e até 100 vezes. Aí nós temos aqui, por exemplo, a platina. A platina aqui é uma plataforma no qual nós colocamos uma lâmina. E essa lâmina é que contém a amostra que nós vamos examinar no microscópio. Então nós pegamos a amostra que nós queremos examinar, colocamos na lâmina, que é um pedaço de vidro assim, retangular bem fino. Aqui, ó. A gente pega algum material que a gente quer examinar, coloca nessa estrutura aqui, nessa lâmina. Nessa lâmina. Na outra imagem estava melhor. A gente coloca nessa lâmina. Aí a gente vem e pega essa lamínula aqui, que é esse quadradinho aqui, fino aqui também, e coloca por cima da amostra que a gente vai examinar. Para se manter uma superfície plana e possibilitar que a gente consiga enxergar no microscópio. Então, a platina é o local no qual nós colocamos, né, onde a gente coloca a lâmina. Aí nós temos o condensador, que ele reúne e concentra a luz do iluminador, né, que sai aqui uma iluminação, e esse condensador ele meio que concentra mesmo a luz. Ele faz com que a luz se reúna assim, no mesmo feixe.
E por que eu estou falando de luz? Porque esse microscópio é um microscópio óptico. Então ele gera uma imagem ampliada, né? Ele depende muito da luz, ele depende dos feixes de luz. Esses feixes de luz, então, atravessam o material que a gente quer examinar e geram uma imagem no microscópio. Então esse microscópio óptico ele é dependente, né, desse feixe de luz assim, para gerar uma imagem ampliada. Aí a gente tem então aqui a parte de iluminação, né, que é a fonte de luz de um microscópio. A gente tem a presilhas ou pinças, que é o que é um suporte metálico, né, um porte metálico, né, que mantém essa lâmina presa, né, essa lâmina que a gente vai examinar. A gente tem o suporte, né, que é o que vai dar a base, e nós temos algumas outras estruturas, por exemplo, esse coaxiais aqui, que na verdade tem dois nomezinhos aqui, que é essa bolinha menor aqui é o micrométrico, e o grande aqui, essa bolinha maior, é o macrométrico. São estruturas assim, são componentes do microscópio que a gente utiliza para focalizar a imagem, porque não é simplesmente colocar a lâmina e olhar no microscópio, a gente precisa colocar num foco específico. E esse macrométrico aqui, ele já é um foco mais robusto, a gente já utiliza um foco mais grosso assim, para utilizar, ele é um pouco mais grosso. E já o micrométrico a gente já faz um ajuste mais fino, já é um ajuste de detalhe de foco assim, bem fino, bem delicado, para a gente enxergar a lâmina. Até aí tudo bem? Sim, muito bom. Porém, nós temos vários outros tipos de microscópio. E a gente tem, por exemplo, outros tão comuns como o microscópio óptico, que é o microscópio eletrônico. E a gente tem dois tipos de microscópio, que é o microscópio eletrônico de varredura e o de transmissão. Esse aqui é o de transmissão e esse aqui é o de varredura, que são dois microscópios eletrônicos assim, bem conhecidos também, dentre os vários que existem. E eles são chamados assim, não são porque eles são ligados na tomada, não. Esses microscópios aqui, na verdade, eles são chamados de eletrônicos, porque, na verdade, a imagem não é gerada através de um feixe de luz visível que passa pela amostra, que atravessa a amostra. Esses microscópios assim, eles geram uma imagem através de um feixe de elétrons, que eu não sei se vocês já ouviram falar o ano passado na física, mas provavelmente vão ouvir falar ano que vem na química. E justamente esses elétrons assim são subunidades assim presentes nos átomos que a gente estudou na aula passada e tudo mais, que apresentam cargas negativas e tudo mais. Não vou entrar muito adentro disso, mas ao invés de utilizar luz, então eles utilizam elétrons. E tem diferenças muito grandes entre eles. Por exemplo, o microscópio óptico, como eu falei para vocês, eles conseguem ampliar, por exemplo, de 40 a 1.500 vezes. Agora, já o microscópio eletrônico, ele pode ampliar de 5.000 a 500.000 vezes, por exemplo. É uma diferença muito grande, de 1.500 para 500.000. Olha que diferença. Aí, um dos exemplos aqui que eu tenho para vocês é, por exemplo, isso daqui, ó. É uma imagem de um microscópio óptico da hemácia, que são células do nosso sangue. Aqui é como que a gente enxergaria ela. E aqui, utilizando o microscópio óptico. E aqui, utilizando um microscópio eletrônico. No caso, esse daqui é o de varredura. Olha como que a gente consegue enxergar a hemácia. Olha como que são as hemácias do nosso organismo. Olha que bonitinhas. E olha a diferença dessa aqui, dessa aqui. Bem mais organizadinha que tá nesse microscópio. A gente consegue ver realmente como que ela é. E aqui a gente já tem uma imagem assim que a gente consegue delimitar, só que a gente não consegue saber como é que é o formato dela tridimensionalmente e tudo mais. É verdade. E os microscópios atualmente, né, vocês conseguem entender, né, que tem uma importância muito grande pra gente, né? A gente ali com esses casos de coronavírus e tudo mais, a gente viu diversos estudos, né, de cientistas procurando uma vacina, estudando o vírus. E a gente viu várias utilidades assim pro microscópio, né? Aí aqui mais uma vez, ó, a diferença que eu trouxe para vocês algumas imagens. Por exemplo, aqui, ó, aqui é uma imagem de um microscópio. Vocês acham que esse aqui é um microscópio óptico ou um microscópio eletrônico? Óptico. Ok, aí ó, todas essas aqui são formadas por microscópio óptico aqui, ó.
Isso aqui que eu quero mostrar. Uma coisa bem legal é que as células, elas não são dessas cores assim que a gente enxerga, tá, pessoal? Essas cores aqui que a gente enxerga, na verdade, são corantes utilizados para poder justamente delimitar as estruturas da célula, a delimitação aqui mesmo de uma célula para outra, para a gente chegar, por exemplo, o núcleo, para a gente ir entre outras estruturas. Então, a célula, na verdade, elas não apresentam essas cores assim no qual nós enxergamos. Elas são coradas justamente para que a gente consiga diferenciá-las, a gente consiga ver as estruturas dela e tudo mais. E tanto que os microscópios eletrônicos, eles não apresentam cores, ó, porque os elétrons não geram comprimentos de onda, né, não geram imagens com cores visíveis ao olho humano. Então a gente não consegue enxergar cores nas imagens geradas pelo microscópio eletrônico. Já o microscópio óptico, justamente pela aplicação de corantes e tudo mais, gera imagens com essas cores aqui, no qual nós conseguimos enxergar. Então um aqui é mais bonito, que é mais colorido, mas o outro aqui, ó, como que a gente consegue ver, delimitar muito mais as estruturas aqui e o ampliamento. Ó, por exemplo, aqui são os espermatozoides, os gametas masculinos, né? Aqui nós temos aqui células de um rim normal. A gente tem aqui um corpúsculo aqui apresentado aqui. Aí aqui nós temos o núcleo dele, nós temos o citoplasma. Nós conseguimos ver outras estruturas aqui, né? Da cone de saída da axônio e tudo mais. Aqui, ó, por exemplo, numa microscopia de varredura. Por exemplo, ó, a gente já consegue enxergar aqui, ó. Olha só, nessa letra B aqui, olha. Olha como que a gente consegue ver os detalhes de um inseto. Um inseto ampliado milhares de vezes, assim. Olha como que a gente consegue ver as estruturas do inseto, assim, por fora, assim, a superfície, né, do inseto, assim, com tanto detalhamento. Olha. Aqui é a estrutura aqui de uma célula que está em fase de divisão. Aqui já são, por exemplo, de microscopia de transmissão, que a gente consegue ver já as estruturas dentro de uma célula, que essa aqui de transmissão é diferente do de varredura. Enquanto o de varredura a gente consegue enxergar mais superfícies, na de transmissão a gente já tem que fazer cortes bem finos e a gente meio que observa estruturas mais detalhadas. Então a gente consegue, por exemplo, enxergar o núcleo aqui de uma célula. Aí a gente consegue enxergar aqui, ó, o núcleo delimitado, o nucleolo. Aqui, em outras partes, aqui a gente consegue enxergar uma mitocôndria, que são uma das organelas presentes nas células animais aqui, que a gente mostrou anteriormente. Então, como que a gente consegue ver, ampliando assim, diversas estruturas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Aqui, por exemplo, a gente consegue enxergar também um núcleo delimitado e várias organelas aqui dispersas na célula. Olha como que é bem bonito assim, a gente ampliar assim, a gente consegue ver várias dessas estruturas aqui. Aí, hoje, eu preparei para vocês uma prática que eu quero realizar aqui com vocês. Porque, como eu falei, eu tinha uma ideia inicial de fazer alguma prática que utilizasse o microscópio. Mas a gente não tem esse suporte ali do CP agora, né? Justamente porque nós estamos aí, cada um na sua casa e tudo mais. Agora nós vamos começar com uma prática, que eu vou ensinar vocês como é que se faz um microscópio caseiro. Mas na verdade não é um microscópio assim, tudo mais. É uma lupa que tem um grande aumento. E a gente vai conseguir enxergar umas coisas bem ampliadas assim hoje. Então, primeiro eu quero saber de vocês. Tem alguma dúvida? Muito bom, Leonardo. Eu fico assim, sabe, admirada de ver essas coisas. E eu vou conseguir fazer, será? Consegue. É bem facinho. Não precisa de um celular com uma câmera muito potente, não. Mas vocês vão conseguir fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Que bom. Primeiro eu quero saber, ficou alguma dúvida? Leonardo. Oi. Com uma lupa tem jeito de fazer Não. Com a lupa a gente tem um ampliamento assim grande, né, de algumas coisas, mas a gente não consegue enxergar células e estruturas assim menores, não. A gente tem um ampliamento, mas a gente não consegue enxergar estruturas menores. Beleza. Eu vou compartilhar minha outra tela aqui. Eu vou parar minha apresentação.
Bom, tá bem embaçado aqui a princípio, né, essa tela que vocês estão vendo. É justamente porque eu coloquei uma lente na frente da lente do celular, para justamente fazer um ampliamento da imagem. Então, a princípio, ó, eu tô aqui mostrando aqui meu quarto inteiro para vocês, ó, se vocês não estão enxergando nada. É justamente porque eu coloquei uma lentezinha aqui na frente que a gente chama de lente convergente, que eu vou explicar mais ao final para que ela serve, para a gente conseguir ampliar as estruturas que nós vamos enxergar hoje. A gente precisa, então, ligar a câmera do nosso celular, colocar no vídeo e ligar o flash, porque a gente vai meio que simular um microscópio óptico. E como eu disse anteriormente para vocês, o microscópio óptico ele depende de luz, né? Desse feixe de luz, que ele atravesse as estruturas para poder gerar uma imagem. Mas, na verdade, é só para a prática da cebola que eu vou fazer com vocês. Nessas outras práticas aqui, por exemplo, eu vou ampliar uma nota de R$2, vou ampliar uma bateria aqui de um laserzinho aqui que eu utilizo. Então, esses aqui, na verdade, vai ser só uma ampliação, não vai precisar de luz. Mas então, vocês vão pegar uma lente convergente, que eu já vou explicar para vocês onde que vocês vão tirar essa lente. Vocês vão colocar na frente do celular, da câmera do celular de vocês e vai ligar o vídeo com a luz, com o flash ligado. Então vocês vão se aproximar bem perto das estruturas que vocês desejam ampliar. Aí vocês precisam só focalizar depois. Eu vou só um minutinho. Deixa eu pegar uma estrutura aqui, uma base. Só um minutinho, gente. Eu preciso achar onde que eu vou colocar aqui. Aí, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu estou ampliando. Ixi, travou. Ah, voltou. Eu estou ampliando. Mas aí você está filmando, né? Estou filmando, no caso. Aqui, ó. Eu estou ampliando uma bateria aqui do meu laserzinho que eu utilizo aqui, ó. Aí nós estamos conseguindo enxergar aqui, ó, umas letras, os números. Tá vendo? A gente está conseguindo enxergar ele aqui, ó. Aí vocês, para ter noção do tanto que eu estou ampliando, se vocês mudarem para minha tela agora, ó, olha o tamanho do negócio que eu estou ampliando. Ó. É isso daqui, ó. A gente mal consegue enxergar o que está escrito assim normalmente. Ó. Aí agora, vamos pegar, por exemplo, uma nota de R$2. Vou pegar uma nota de R$2 e vou ampliar aqui para vocês. Vou tentar achar um foco aqui legal. Peraí, tem que achar um foco. Deixa eu colocar aqui em cima da estrutura. Só um minutinho. Aí, ó. Começando a... como a gente... Essa escama do peixe. É o pior que eu tô em cima da escama mesmo, mas eu tô tentando ampliar aqui, porque como a gente não tem, como nos microscópios, né, um negócio para ampliar, a gente meio que tem um pouco de dificuldade de achar um foco aqui com a mão, né? Mas aí, ó, eu tô ampliando aqui uma nota de R$2. Eu vou tentar ir passando aqui aos poucos aqui, ó. Aqui eu tô passando pelo peixe, igual vocês falou. Pelo peixe não, na verdade, né? Pela tartaruga, né? Que é a de R$2 aqui, ó. Eu tô fazendo a ampliação da nota, ó. Olha como nós estamos chegando a nota bem pequena, as partes da nota. Aqui, ó, os escritos. Olha o tamanho do... Isso tudo com o celular, professor? Com o celular. Olha o tamanho do escrito, assim, ó, da nota de R$2, ó. Nossa! Isso aí... Não, interessante. Não sabia, não. Leonardo, você tem que colocar alguma coisa na frente da câmera? Então, uma outra lente. É o que eu vou explicar para vocês aí. Igual eu falei, uma lente chamada lente convergente. Eu vou explicar onde que vocês têm vocês retiram essa lente. Aí, ó, mas aí, ó, estão conseguindo ver a ampliação? E agora uma coisa bem legal que está de acordo com a nossa aula. Eu vou pegar eu peguei uma cebola, na verdade, e tirei uma camadinha bem fina da cebola. Há uma camada de várias células da cebola. Então, eu tirei uma película bem finazinha e ela contém uma camada com várias células. E nós vamos tentar enxergar. As células vegetais geralmente são maiores que as células animais, justamente porque elas apresentam parede celular.
eu não consegui ter um corante específico. Se eu tivesse um corante específico, eu conseguiria, por exemplo, enxergar o núcleo da célula, eu conseguiria corar essa célula. Mas como eu não tenho esse corante específico, eu vou mostrar para vocês como a gente enxergaria a célula de cebola simplesmente retirando essa películazinha. E o que nós vamos enxergar? Na verdade, nós vamos enxergar a delimitação de uma célula para outra. A gente vai enxergar as paredes celulares que separam uma célula da outra. Então, aqui eu coloquei uma estrutura mais fixa. Eu acho que eu vou conseguir achar o foco mais fácil, porque ele ficou numa estrutura mais fixa. Só um minutinho. Aí, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Aí, ó. Isso, aí, ó. Tá vendo? Isso Nossa! aqui. Tá vendo uns quadradinhos que se fecham? Que aí, ó, Sim. isso aí é a delimitação, Sim. cada um Tá é bem. uma célula. Aí eu perdi o foco. Tem que achar de novo. Isso aqui é uma célula da cebola aí, ó. Que a gente consegue. Cada uma dessas partezinhas aí retangulares que se fecham, né? Aí, ó. Aqui, ó. Que isso? Nossa! No... Que A gente- chique! A gente está conseguindo enxergar as células de uma cebola. A gente não consegue ver o núcleo, não consegue ver as organelas, mas a gente consegue delimitar ó, a diferença de uma célula para outra. A união delas, né? São várias células juntas umas às outras que estão delimitadas aí. O que a gente consegue enxergar aqui é a parede celular, que está diferenciando uma célula da Nossa. outra aqui, ó. Olha que legal. Isso tudo Chique com o celular, demais. a gente não precisa de um microscópio, ó. Com o celular mesmo a gente consegue enxergar, ó. Aqui, ó. Aí eu tô dando aqui por toda a casca da cebola aqui, ó. Olha. No... Aí, ó, e tirando, por exemplo, a Nossa. lente convergente aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, eu não consigo enxergar essas estruturas, ó. Se a gente for enxergar aqui, ó, vou retirar aqui, ó. Retirei, tô com a câmera normal aqui. Aí, ó, isso aqui foi a película da cebola que eu retirei, ó. Que nós ampliamos aqui, ó. Se eu chegar com o celular aqui, ó. Que ó, isso, professor? Não tem foco, eu não consigo Nossa, ver, essa ó. casquinha? Eu tirei essa casquinha aqui, ó. Coloquei num CD para assimilar uma lâmina de um microscópio. Coloquei num CD aqui, ó. Esse pedacinho aqui e ampliei para vocês. Isso com a prática do celular. Aí no outro aqui, por exemplo, ó, eu ampliei essa bateriazinha aqui, ó. Chegando perto, o máximo que a gente consegue enxergar, ó, é isso aqui, ó. E eu ampliei daquela forma para vocês. E a nota de R$2 que eu utilizei para ampliar para vocês também. Isso tudo, então, eu fiz uma espécie de microscópio utilizando apenas o celular. Muito Nossa. bom. Mas, viu, Leonardo? Senhora, muito bom, Parabéns. viu, professor? Nossa, Nossa! nunca imaginei que dava. Precisamos aprender aí a película. Então, isso é muito fácil, gente. Ó, então, eu tenho o celular aqui. O que eu fiz, na verdade? Eu coloquei uma lente convergente, que é uma lente... Deixa eu pegar aqui que eu tenho um exemplo. Que é uma lente desse tamanhozinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Uma lente desse... Eu não estou conseguindo focar. Mas é uma lente bem pequenininha. Essa lente convergente, de onde que eu tirei ela? Bom, ela é muito fácil de ser encontrada, por exemplo, nesses laserzinhos que vendem. Sabe esses lasers que a gente utiliza? Assim... A gente compra naquelas lojinhas baratinhas de R$1,99 e tudo mais. Então, tá. a gente consegue retirar as lentes desse laser. Ou se não, um leitor de CD, de algum DVD, de algum aparelho de som que você tem em casa. Sabe aquela parte que você coloca o CD e o CD roda lá dentro? Então, tem uma lentezinha lá dentro. Então, caso você tenha algum já rádio vi. estragado, alguma coisa assim, você pode retirar a lente desse local e pegar e colocar na frente da lente do seu celular. Aí, o que acontece? Essa lente convergente, então, ela meio que... Os raios de luz, eles passam por ela e se encontram. Então tem essa lente, os raios de luz passam por essa lente e se encontram. Então essas lentes desviam o raio de luz e dá a impressão de que uma imagem ela é maior do que ela é. Então a luz passa pela lente, passa pelo objeto,
Aí esse objeto, então, igual eu usei a casca de cebola, atravessa, né? Mas no caso da bateria ele não vai atravessar. Mas então a luz bate nesse objeto, essa luz é desviada e forma uma imagem, assim, uma impressão de uma imagem assim, muito maior do que ela é pra gente. Então gera uma imagem virtual. Então vocês podem pegar aí qualquer lentezinha desses lasers, desses aparelhos de som, de um DVD estragado que vocês tenham. Vocês vêm, colocam bem na frente assim, ó, da câmera do seu celular. Vocês pegam aqui exatamente, ó, no caso aqui eu usei um esparadrapo mesmo. Eu peguei a lente, ó, aqui tá a lente do meu celular. Eu peguei essa outra lentezinha, pequenininha aqui, cortei do tamanho do esparadrapo que eu peguei e colei na frente certinho. Aí então eu coloquei no meu celular aqui no vídeo. Coloquei na câmera aqui, mudei pro vídeo. Coloquei o flash ligado. Pronto, aí a imagem embaçada igual tava aqui. E aí pronto, ó, nós já temos nosso microscópio aqui caseiro. Ó. A gente já consegue fazer ampliação de várias dessas estruturas. Parabéns, pessoal. Essa é boa, hein? Bem simples. Muito bom. Mas aí é bem legal, essa prática de fazer, é bem facinho. E aí eu queria mostrar justamente para vocês aí como que a gente consegue ampliar. E se a gente pegar, por exemplo, ó, essa parte aqui da cebola, ó, a gente consegue enxergar nada, na verdade, ó. Aí, ó, eu tirei a casquinha da cebola aqui, é isso. E o que a gente conseguiu enxergar depois? Olha como que estava muito mais amplo que isso daqui. Olha como que a gente conseguiu delimitar uma célula a outra. E aqui, ó, se a gente parar para olhar no olho nu, a gente consegue ver uma fina camada transparente assim, mas a gente não consegue delimitar nada da cebola. Então esse aí é o barato assim, de fazer esse microscópio caseiro. Aí vocês podem fazer e explorar várias outras coisas, né? Mas igual eu falei, é um microscópio caseiro que funciona mais como uma lupa de grande aumento. Então ela não vai ampliar, por exemplo, qualquer coisa. Você não vai colocar no seu braço e vai enxergar a célula da sua pele, por exemplo. Porque a célula animal aqui, por exemplo, do tecido epitelial aqui é muito menor que isso. Então a gente não vai conseguir delimitar muito bem. Mas a gente já consegue, por exemplo, da cebola, entre outras estruturas assim. Então vocês podem, se tiverem curiosidade de fazer depois, ou se não tiver mais alguma dúvida assim, vocês falam comigo aí que eu falo tiro todas as dúvidas e ajudo vocês também. Eu já tô querendo quebrar o rádio velho que tem aqui, viu? Eu tô de olho no rádio velho que tá aqui, poder quebrar aí, pra tirar esse negócio. Eu também tenho um DVD aqui, eu acho que eu vou... E vocês podem... Eu vou... Tem um da minha mãe lá que eu vou destruir ele amanhã. E vou destruir pra construir uma coisa, né? Aí vocês... Aqui, ó, uma dica que eu dou pra vocês, ó, é pra fazer justamente que nem um microscópio. Então eu vou compartilhar aqui na tela. Vocês podem pegar, ó, e aproveitar que vocês vão pegar uma coisa antiga, e vocês podem pegar, por exemplo, ó, um CD velho, retirar a capa e utilizar essa parte do CD aqui, ó, justamente para servir de base, para colocar o que você vai utilizar para enxergar. Isso mantém a superfície plana e mantém também que você não precisa ficar segurando igual eu segurei a nota de R$2, porque ela era difícil de colocar aqui. Aí você fica tremendo e tudo mais e dificulta o foco. Mas colocando aqui, ó, a estrutura que você vai observar, aí você consegue chegar perto e consegue fazer o experimento assim, bonitinho. Aí simula mesmo uma lâmina, né, de um microscópio. Então, aí vocês colocam assim o CD, coloca a lente convergente na frente, coloca o esparadrapo e já conseguem enxergar aí diversas estruturas assim. Aí vocês podem pegar tudo que vocês tiverem curiosidade para ampliar. Então, deu horário aí, gente. Eu vi a Júlia aí. Ô, professor Leonardo, Oi. só uma dúvida. Pode falar. Esse esparadrapo que você usou, você tampou a lente? Não, você não Passou tampa. por... Não, tá, vou só mostrar... em volta. Aqui, ó. Eu cortei a lente aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu cancelar aqui. Eu acho que eu tô apresentando ainda e tá tomando a tela. Deixa eu cancelar minha apresentação aqui. Tá. Consigo. Tá, agora vocês estão na minha tela. Tá vendo a lente aqui, ó? O que eu fiz? Eu cortei o esparadrapo, ó, do formatinho da lente e coloquei a lente aqui, ó. Aí, tá, ela ficou... Aí esse lado que é mais barrigudinho da lente, se vocês forem fazer, o lado mais barrigudinho é o que vai ficar pra frente.
mais barrigudinho aqui é o que Tá, você vai vai ficar uma colocar. convergência, né? Vai ficar na frente assim a barriguinha. Sim. E a parte plana, a parte lisa, é o que você vai colocar na frente da outra lente. Aí você vai pegar e você coloca esparadrapo ou qualquer outra coisa assim e vai colocar na frente assim da câmera do seu celular. Aí você ajeita bem certinho assim, aí você vai conseguir já fazer o experimento. Ah, legal. Vai ser uma quebradeira geral dos eletrônicos aí. Eu quebrei o meu aqui. Aí A é. princípio eu quebrei isso daqui, aí eu não gostei do resultado, eu quebrei um gabinete de um computador velho que eu tinha aqui e tirei a lâmina dele. Então, o meu foi a quebradeira. Eu falei, não, tem que mostrar alguma coisa no microscópio pra esse pessoal aí, eu não posso deixar não. Então, já que Você não tem muito bom pra segredo, quebrar os rasos aí. bom que deu o horário Quebradeira, certinho hoje, ó. Não consegui tomar o horário da Júlia aí, ó. Deu certinho e foi uma prática bem legal. Que bom que vocês gostaram. Sim, não, e eu tô pirando aqui, Foi porque muito bom. meu trabalho com os meninos é com celular, e agora eles descobriram outra Aí, ó. ferramenta com celular, olha só, gente. É um que trabalho ideia pra interdisciplinar aí, ó. Porque o quê? A Júlia Pois vai pedir é. imagem pra vocês na próxima aula e vocês vão fazer o meu experimento e vão me mandar imagens ampliadas pra Júlia. Exatamente, vocês estão Aí, ó. vendo, ó, já fica ideia pra vocês. Se ela pedir, quero uma Isso aí. imagem, tal, vocês vão lá e amplia a cebola e tal e já manda pra Júlia aí, ó. Pois é, em fotografia a gente vai chamar isso de macro. Já em biologia a gente já vai para um laboratório aí, vai ser Exatamente. interessante. Então é isso aí, pessoal. Mas- Boa noite pra vocês. Bora lá, aí. gente? Valeu, Boa professor. noite. Obrigado, viu, Boa professor? noite. Muita aula, viu? Bom fim de semana. Obrigadão. Boa noite, até mais. Falou. Até mais. Boa aula aí, gente. Valeu. Obrigada.